Oh! Muito boa tarde, Campus Party Portugal. Chegamos ao nosso último dia de Campus Party Portugal Digital Edition. E que entrevista foi hoje de manhã com Edward Snowden. Meu Deus, que cara humanitário. Foi muito legal. Se você não viu, corre lá depois no site, dá uma olhada nos vídeos por demanda, tá muito legal essa entrevista, foi muito bacana, vários jornalistas do mundo todo podendo fazer pergunta, interagir com o Edward Snowden, e ele demonstrou um pouco essa pessoa maravilhosa que ele é. Eu gostei muito particularmente, obviamente que a gente não concorda com tudo, ou com 100% do que se fala, mas se mostrou uma pessoa muito legal, cada um pode emitir a sua opinião. Claro, hoje continuamos a nossa Campus Party Portugal, lembrando sempre de ir ao site e fazer aquela doação aos nossos grandes heróis, aos nossos médicos sem fronteiras que estão diante dessa pandemia, cuidando dos nossos médicos. Vai lá, faz a sua doação diretamente no site deles. A gente tem também o Call for Ideas. Como você tem uma ideia para a gente fazer o Reboot the World? Como nós podemos recomeçar o mundo? E também temos o Job Factory. Se você está procurando uma recolocação no mercado, vai lá no Job Factory. Temos muitas vagas. A OutSystem colocou várias vagas lá. Tem muitas possibilidades de emprego. E hoje em dia, com essa pandemia, está mais do que provado que você não precisa estar fisicamente no escritório, você pode trabalhar de casa, ainda mais nós do mundo dev, nós podemos codar de casa, é ou não é, pessoal? E agora vamos falar um pouco dos conteúdos, o que a gente vai entrar por aí. Agora a gente tem o Marcelo Vitor, engenheiro de dados, que vai estar aí. O Rui Barbosa está voltando. O Rui ontem já falou sobre OutSystem, algumas metodologias. Tem um pessoal aí que ficou com umas dúvidas, vai poder esclarecer as dúvidas aí no Perguntas e Respostas com o Rui. A minha querida e lindíssima Patrícia Furtado, minha querida que cuida dos oceanos todo, vai estar no palco Green Deal com muita novidade, muita coisa legal para falar sobre sustentabilidade. E o Edson Ataíde, um dos maiores publicitários do mundo, de Portugal, do Brasil. Enfim, tem muito conteúdo para todos os gostos. Fiquem ligados com a gente nos palcos, que agora eu estou indo lá fazer umas perguntas que eu tenho para o Rui aí sobre programação. Valeu, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco. Oi, gente. Não sei se entrou. Entrou! Que alegria, acabei de ver a apresentação do Tunico, cheio de alegria. Obrigada, Tunico. Agradecê-lo pelo convite e agradecer a todos vocês que estão aqui. E feliz de ser uma brasileira, de estar no Brasil, mas estar no evento de Portugal. E que lugar melhor para falar sobre o mar, sobre o oceano, né? Um país que tem um Ministério do Mar, que tem tantas políticas de educação marinha, um país que em junho desse ano, se não fosse a pandemia, ia sediar a Conferência do Oceano da ONU. Então, estar aqui no Campus Party Portugal para falar do oceano é mesmo uma grande alegria. Ainda mais para esse público jovem que trabalha com inovações tecnológicas, que sonha, que quer construir um mundo melhor. E como não pensar em construir um mundo melhor sem pensar também no oceano, né? Então, por isso que eu falo, é a bola da vez. São muitas ações, né, que as presenciais foram canceladas por causa da pandemia, para a gente entrar com tudo na década do oceano, mas o mundo virtual é um território para a gente atuar também. Então, estamos aqui. E o Campus Party é realmente um evento, assim, eu fico impressionada com a inovação, com a inclusão, com essa impulsão, né, com esse impulso para colaboração, um evento sem fronteiras. Então, nada melhor do que falar de oceano com todas essas características. Bom, e o Tonico já me provocou, né, a sustentabilidade. O que é isso, né? Essa palavra que, se você não usa na apresentação de qualquer projeto, você praticamente está no politicamente incorreto, né? O que é isso? A palavra sustentabilidade, para começar. O que quer dizer sustentar? Etimologicamente, essa palavra vem dessa ideia do defender, favorecer, cuidar e preservar. Mas ela começa a ser utilizada, o sustentabilidade, a partir de 1972, na conferência, e deixa eu botar meu cronômetro, na conferência de meio ambiente que aconteceu em Estocolmo. E foi a partir dali que, devagarzinho, ela foi entrando no vocabulário de uma série de ações, não só promovidas pelos órgãos ligados à ONU, mas por vários outros setores
principalmente no começo ligados ao ambiente, até que isso entrou também, claro, no universo social e econômico, né? A sustentabilidade, ela se baseia nesse tripé do econômico, do social e do ambiental. Aí teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a palavra entrou mais pesado ainda. Em 2000, acontece uma coisa muito bacana. Tinha o Kofi Annan, que era o então secretário-geral das Nações Unidas, que ele fala: precisamos alinhar as ações de todas as empresas do mundo, porque o meio ambiente está em risco. E o meio ambiente estando em risco, coloca os negócios em risco. Então, assim nasce o Pacto Global, que começa a criar estratégias a partir de 10 princípios universais ligados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, para tentar orientar as empresas em suas ações. E assim nascem os 8 Objetivos do Milênio. Só que eles não caminharam, resolveram muita coisa, mas a gente chegou em 2015 precisando estabelecer metas ainda mais audaciosas, porque nem tudo foi resolvido. Então, nascem assim os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o que quer dizer desenvolvimento sustentável? A frase formal é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias necessidades. E assim a gente vai tocando essa agenda, que foi chamada de Agenda 2030, que é para poder caminhar com esses vários objetivos, visando a construção de um mundo melhor, a partir também da colaboração das empresas. E dentro desses objetivos, a gente tem um ODS, né, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, que é o Vida na Água. Então, o que ele é? Ele fala da conservação e do uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E dentro desse ODS 14 ainda temos 10 metas. Eu não vou entrar aqui porque vocês encontram isso na internet para a gente avançar um pouco mais com outras ideias. Então a gente tem esse ODS 14. O que a gente vai fazer com esse ODS 14 nessa Agenda 2030? Oceano. Mas isso não é só uma grande banheira, né? Não é só essa grande massa d'água que está ali para nos servir como recurso. O papel do oceano é imenso para tudo. A gente está agora nesse cenário que se falava de mudanças climáticas, mas não dá mais para falar de mudanças climáticas. A gente já está falando em emergências climáticas, porque por conta dessa alteração do clima em escala global, pelo nível do aquecimento global, a gente está cheio de eventos extremos. A gente tem uma quantidade imensa de tempestades, secas, ciclones, tsunamis, terremotos, vulcões que entram em erupção, mas com uma maior frequência e intensidade, em decorrência desses efeitos dessas alterações climáticas, né? A gente vê que o clima está maluco em todos os lugares do planeta, onde, de repente, antigamente tinha sempre seca, de repente está chegando a chuva, e no outro lugar não. E como fica a agricultura? Como ficam os povos que precisam viver nesses lugares que estão com tantas alterações em seu cotidiano, afetando tanto a vida pessoal quanto profissional? E o oxigênio, o oceano, ele nos dá tanta coisa, tá vendo? Já relacionei logo o oxigênio com o oceano. Porque a gente falava, né? O oxigênio vem das florestas, a Amazônia. Sim, todas as florestas e a Amazônia têm um papel fundamental para nos entregar o oxigênio. Porém, o que muita gente ainda não sabe é que a maior parte do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Então, você pode estar num deserto e você respira o oceano, mesmo não estando em contato físico com as suas águas naquele momento, mas está na atmosfera. Além disso, o oceano, ele absorve uma quantidade imensa de gás carbônico, nos ajudando a atenuar o efeito estufa. Outra coisa, ele é chamado, porque ele é o maior regulador do clima do planeta. É como se ele fosse um ar-condicionado que ajudasse a resfriar um pouco a atmosfera para nos permitir ainda a ter um certo, entre aspas, um certo equilíbrio. Então ele absorve calor.
E, além disso, o que a gente vê com o oceano? Nós hoje falamos muito, né, da economia azul, toda essa produção de alimento, da aquicultura. Nós temos, por exemplo, a geração de energias, um oceano que é uma autoestrada líquida para todos os transportes das cargas e de passageiros, o oceano como turismo, é tanta coisa que ele nos dá, tanto naturalmente para o planeta, quanto atividades ligadas também aos negócios. Só que o oceano está sofrendo muito. A gente está abusando desse nosso oceano. Ele está hoje desoxigenado, tem áreas que têm menos de 40% de oxigênio do que antes. Já chegamos a isso. Tem tecnologia bombeando oxigênio para o fundo do oceano. Nós temos a acidificação, a água está muito mais aquecida que antes. Nós temos, então, por conta disso tudo, o branqueamento e a morte dos corais. Mais da metade dos corais estão ali numa situação muito difícil, fora toda a poluição. A gente fala muito do plástico, né, que é esse resíduo sólido mais visível. Só que a gente tem uma contaminação também pelos nutrientes que chegam da agricultura. A maior parte da poluição marinha, ela vem da terra. Então, olha isso, é muita coisa para a gente cuidar, são muitos desafios. Então, não é por acaso que ano passado a Conferência do Clima, né, a COP de Madrid, ela foi chamada de COP Azul, porque para falar do clima, ela teve que abordar a questão do oceano. E aí, a gente tem agora um trabalho coletivo imenso numa preparação, porque a ONU estabeleceu a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E nós estamos na preparação disso tudo, porque essa década, ela oficialmente é de 21 a 30. Então já há no mundo inteiro um forte trabalho para tentar ajudar o nosso oceano a continuar cumprindo tudo isso que ele nos entrega já, né? Então a década, o que é essa década? O que ela quer? A ONU faz muitas décadas ao mesmo tempo, mas essa década do oceano, eu digo para vocês, ela está vindo com uma força, não só por uma prioridade que ela tem para a manutenção da vida na Terra, mas pela maneira que ela está, por como ela está atuando para engajar a sociedade e trazer todos nós para a responsabilidade de salvar esse oceano. Então, e ela quer que a ciência seja o foco. Por isso não é a década do oceano, é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente quer um oceano limpo, seguro, saudável e resiliente, produtivo, previsível e transparente, com relação à transparência dos dados, da troca, para que toda a comunidade internacional possa atuar junto. E está chegando aqui um novo princípio, que é também um oceano que inspira e que engaja. Então, vamos lá. Dentro da década, nascem uma série de outros projetos, como, por exemplo, o projeto um projeto da Unesco, que em inglês se chama Ocean Literacy. Em Portugal, esse nome foi traduzido para literacia oceânica, ou literacia do oceano. No Brasil, ele foi traduzido como cultura oceânica. Na verdade, a gente está trabalhando junto, Brasil e Portugal, apesar dos nomes. E a vontade, quer dizer, isso está dentro do panorama da década, mas com um impulso maior de engajar a sociedade a partir desse entendimento, dessa compreensão, dessa percepção de como nós nos relacionamos com o oceano. Então, a grande pergunta da cultura oceânica, da literacia do oceano é: como o oceano te influencia? E como você influencia o oceano? Então, a partir daqui, a gente tem que ver como, a partir das nossas atitudes cotidianas, da nossa vida pessoal, ou através dos nossos trabalhos, a gente pode avançar com essa agenda toda ligada à ODS 14, à década e à própria cultura oceânica, que traz também e impulsiona muito uma educação não só formal, mas também não formal, impulsiona a agregação dos artistas para lutarem por esse oceano, trabalha muito com hábitos, costumes, com as várias tradições do mundo. Os povos originários estão envolvidos aqui, a tradição de comunidades de pescadores, tudo isso é muito importante, né? Então, a gente tem que compreender essa relação que nós temos com o oceano como um estabelecimento de uma cultura. Por isso, uma cultura oceânica que já nos pertence. Até como eu falei, só por respirarmos,
nós já nos relacionamos com o oceano. Não é uma relação só do oceano, como de repente a praia, como um grande playground aquático. É muito mais. E mais a gente compreende e enxerga, mais a gente consegue ter atitudes para respeitar esse imenso azul que é a origem de toda forma de vida na Terra, né? E esse programa da Unesco de literacia do oceano, de cultura oceânica, ele tem uns princípios, né? Um grande princípio dele, por exemplo, é o seguinte: mudar o vocabulário. Nós não falamos mais em oceanos. Por quê? A gente tem que enxergar um único oceano, que é global. E aqui a gente já visualiza essa questão da colaboração. Esse oceano pertence a todos, essas águas rodam, os ecossistemas marinhos dialogam entre si. Então a gente precisa enxergar que o cuidado com esse oceano, que não vou dizer que é um território, né? Eu brinco dizendo que é um aquatório comum, do qual todos nós temos que tomar conta. Além disso, dentro desses princípios da cultura oceânica, o oceano e a vida marinha tem uma forte relação na dinâmica da Terra. A gente falou do aquecimento global, do clima, uma influência importante sobre o clima. Ele permite que a Terra seja habitável. Ele suporta uma imensa biodiversidade de vida, de ecossistemas que estão ali, né? Fazendo com que a vida na Terra continue sendo possível. O oceano e a humanidade estão intimamente interligados. A gente não pode esquecer, então, dessa questão da relação. E a cultura oceânica ainda nos lembra que a gente conhece muito pouco do mar. Conhecemos mais a superfície de Marte do que a superfície do leito oceânico. Ou seja, conhecemos mais do espaço do que do fundo do mar. Então, é a hora de aprendermos, de desenvolvermos projetos para isso e de termos o gatilho para a mudança das nossas atitudes, né? Então, assim, o oceano, ele nos ensina muito com relação ao tema da colaboração. Como eu já falei, ele não tem fronteiras, ele é inclusivo, ele inclui todos os povos, chamando todos nós para cuidarmos dele. O oceano acolhe todo mundo, sem distinção de gênero, de cor, de religião, de sobrenome, de hierarquia, de conta em banco. Todos nós podemos viver esse oceano. Ele é nosso. Então, assim, como enxergar um paradigma de maior inclusão do que o oceano? E aqui eu queria fazer uma homenagem a uma mulher. Vou beber um pouco d'água, estou falando muito. Estou em Goiânia, o clima aqui é muito seco. Dia 8 de julho foi o Dia dos Cientistas. E tem uma cientista que ela é incrível, que eu convido vocês a estudarem um pouquinho, e eu quero trazê-la para cá porque ela nos inspira nesse quesito colaboração oceano. O nome dela é Lynn Margulis. Ela era uma bióloga, ela já faleceu, bióloga, mas com um imenso interesse por genética, por microbiologia, pelo microcosmos. E, curiosamente, ela era casada com Carl Sagan, cosmólogo, astrônomo. Olha que lindo esse diálogo entre o interesse dela com o microcosmo, com a microbiologia, e o dele com a imensidão do cosmo, que a gente sabe que mudam as proporções, mas quimicamente é a mesma coisa, né? E chamando a Lynn, eu queria só convidar vocês a dar uma outra gugada, que tem uma outra cientista que eu não posso deixar de citar, que é a Cat Sullivan, que é uma mulher também, né? Que há pouco tempo ela era uma astrônoma da NASA, visitou o espaço e há pouco tempo foi também visitar as Fossas Marianas, que é o abismo, né? O lugar mais profundo do oceano. Olha que incrível, uma outra cientista mulher, mas que fez essa viagem para cima e para baixo, que nenhuma outra pessoa fez. Mas voltando a Lynn. As palavras que mais caracterizam a vida da Lynn Sullivan são colaboração, cooperação, simbiose, interconexão, interdependência. São palavras oceânicas e são as palavras que apontam o caminho de como a gente tem que viver, ainda mais agora, depois da pandemia, pensando na construção desse mundo. E ela tinha uma característica, pensando nela, a gente pensa logo assim, bactérias, micróbios. Ela era apaixonada por esse micro-universo, por essa microbiologia, né? E ela fala, as bactérias, que a gente acaba pensando sempre uma coisa ruim porque causa doença, mas a gente só está aqui porque as bactérias são os nossos verdadeiros ancestrais. Elas começaram a gerar a vida mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás.
O que nós somos hoje é uma variação pluricelular de todos esses organismos que, ao longo desses séculos todos, se desenvolveram a partir das bactérias. E a Lynn tinha uma grande pergunta na pesquisa dela, que era: como é que a bactéria, que era uma célula sem um núcleo, se desenvolveu para daí chegar numa célula com um núcleo que fosse permitindo, a partir da mitose e da complexidade de vida que foi crescendo a partir daí, como é que permitiu essa vida na Terra? Qual foi o gatilho entre a bactéria e a célula com o núcleo? E isso pegou ela, assim, a vida inteira para essa pesquisa, né? Até a formação dos organismos complexos. E ela parte das cianobactérias, que nasceram no mar, que habitam até hoje todos os ambientes aquáticos, que pode ser o oceano, pode ser o das águas doces também, e desses ambientes úmidos que cobrem a superfície terrestre. E falando das cianobactérias, elas foram chamadas também, como elas cobriam toda a superfície da Terra antes do desenvolvimento das plantas, das árvores e tudo, elas eram chamadas pela Lynn o tecido do corpo de Gaia, o tecido de Gaia do planeta Terra, como um tapete que cobre toda essa crosta terrestre. E foram as cianobactérias, também chamadas de algas verde-azuis, mesmo não sendo algas, mas ciano, por conta do azul, essa cor verde azulada, elas foram os organismos que começaram a lançar oxigênio na atmosfera, que era uma atmosfera anaeróbia, não tinha oxigênio. Então, isso também foi permitindo a formação dessa atmosfera, que foi contribuindo para o desenvolvimento de todos os organismos, né? E a grande palavra, principalmente da Lynn, era a simbiose. Ela via a simbiose das bactérias, que são altamente colaborativas, como o motor, o grande motor da evolução. E ela era tão inspirada por isso tudo que a vida dela era coerente com o que ela enxergava na natureza. Ela não era uma cientista de ficar fechada num laboratório com a sua pesquisa. Ela trocava, ela viajava, ela queria contato com cientistas do mundo inteiro. E ela desafiou também a ciência convencional, a linha darwiniana, que fala, né, de um tronco, a gente tem 3 ramos, e daí a vida foi se desenvolvendo. Ela falava, não, a vida se desenvolve em rede. Esses 3 ramos que Darwin depois colocou como separados, na verdade, eram um tecido com movimentação de informação genética, como uma grande teia que juntava tudo isso. Então, ela acreditava que a vida se desenvolveu dessa forma, a partir da rede. E não foi por acaso que ela foi uma grande aliada do James Lovelock, que desenvolveu essa teoria de Gaia, vendo a Terra como um organismo vivente que se autorregula. E para ela, a gente pensa hoje, nossa, com todos os desafios que a gente tem da sustentabilidade, da reciclagem, ela falava, a gente tem que se basear nas bactérias. As bactérias, elas cobram, elas comem o que outras bactérias desperdiçam. Elas fazem uma reciclagem contínua. A gente não pode ficar produzindo algo que não é comido, que não é reciclado. Isso é muito importante para a gente. Pensar nessa comunhão, nessa atuação conjunta. E um outro exemplo do mar fortíssimo, que hoje também está aí, coral. O branqueamento dos corais, ele se dá, e a morte sucessiva se dá por quê? Os corais, eles têm uma alga que é abrigada nele, e essa alga é que permite que ele faça a fotossíntese, que gera o alimento dele. Com o aumento da temperatura e com a acidificação, essa alga ou perde o pigmento que dialoga com o coral, ou ela vai embora, e o coral fica branco e acaba morrendo, na verdade. Então, é um consórcio. Isso tudo nos mostra como nós podemos nos inspirar nesses organismos da origem da vida na Terra, ou, por exemplo, nesse consórcio do coral com algas, com esses outros elementos, para a gente avançar com os nossos projetos também, né? Ainda mais hoje, essa lente oceano, ela nos ajuda a pensar por conta de todos os desafios socioambientais que a gente está tendo, mesmo antes da pandemia, claro, né? Que a pandemia traz à luz de uma maneira muito forte. Então, convido a vocês mesmos a olhar esse paradigma da colaboração, da inclusão do oceano e também, inspirados na Lynn, pensar em como a gente pode trabalhar junto, parar com esse isolamento do cada um no seu quadrado e como a água que circula nos vários ambientes da Terra fluir e ver como a gente junto pode construir algo mais potente.
E o oceano, ele está ameaçado, ele precisa da gente. A pandemia é um chamado, porque ela, atingindo a comunidade global, ela também nos convida e nos intima a atuarmos juntos para poder reconstruir a nossa saúde, porque a nossa saúde está ligada à saúde do planeta. E se a gente não fizer nada para o oceano, daqui a 10, 20 anos, esgotou, os ecossistemas marinhos colapsam. Então eu queria fechar agora com uma mensagem que é, de um lado, convidar vocês a se inspirarem nesse grande oceano colaborativo, simbiótico, interligado, interconectado e interdependente, mas ao mesmo tempo lançar um chamado. Se através dos seus projetos vocês puderem fazer algo que também proteja esse nosso oceano, não o oceano, esse nosso oceano, vocês vão estar realmente contribuindo para a continuidade da vida na Terra. Eu digo que os jovens não são amanhã, eles são o presente, porque o momento é agora. E a gente não pode desperdiçar um único minuto da nossa vida aqui na Terra. Acho que é isso, 20 minutos, e vou olhar as perguntas. Tunico falou, Patrícia, olha as perguntas. Então, deixa eu ver aqui. Ai. Vamos ver se eu consigo ler tudo. Live comments. Eu acho que aqui agora não estou visualizando. Mas, basicamente, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Esse é o grande chamado nosso para o mundo de hoje. É nos juntarmos. E a partir dessa visão, olhem a vida através da lente do oceano, olhem a vida através da lente da água. E eu costumo dizer que tudo que a gente fala, água, a água em terra, a água do ODS 6, da água e do saneamento, por exemplo, ela é o oceano que se deslocou. Porque todas as águas que a gente tem no espaço continental, elas vêm do oceano através do ciclo hídrico, e para lá elas voltam. Por isso que a grande poluição gerada, que presente no oceano, ela é gerada em terra. E daí as nossas responsabilidades com tudo isso. Então fica aqui esse convite que é, cuidem das águas, cuidem do oceano, incluindo aqui que vocês são água, vocês são o oceano. Porque a nossa composição química, a composição química do nosso sangue, por exemplo, ela é muito parecida com a água do mar. Nós temos o oceano inteiro das nossas origens dentro da gente. Os nossos órgãos são organismos marinhos complexificados também. Então enxerguem todas essas interconexões como se essas águas que circulam fossem um grande sistema mesmo, até artificial, conectado, mas é um natural. E sem o natural, o artificial não existem. Então, acho que eu deixo esse recado e aproveito e convido vocês para assistirem um filme que eu lancei na internet tem uma semana, que se chama Somos Água. Então, se vocês entrarem na minha conta do YouTube, que é Aquamater, ACQUAMATER, e colocarem Somos Água, vocês vão ver esse filme, que é um trabalho que eu faço com crianças no interior do Brasil para despertar o amor delas pelas águas. Muito obrigada, bom trabalho e boas palestras, que são muitas palestras maravilhosas que vocês ainda têm para seguir hoje. Beijo!